Na aula de hoje, vamos deduzir a fórmula da derivada da função inversa do cosseno, também chamada de arco cosseno. Vamos utilizar a derivação implícita e, em seguida, resolveremos diversos exercícios de derivadas, envolvendo o arco cosseno utilizando as regras práticas. Usaremos a regra do produto e do quociente, além da regra da cadeia. Olá, pessoal! Então, vamos considerar aqui f a menos 1 de x como sendo a inversa da função f. No nosso caso, temos y igual a cosseno a menos 1 de x. Muito cuidado para não confundir cosseno a menos 1 de x com 1 sobre cosseno de x. Lembrando que 1 sobre cosseno de x seria secante de x, se nós utilizássemos essa propriedade da potenciação a elevado a menos n igual a 1 sobre a elevado a n. Mas notem que quando nós falamos de função inversa, nós não estamos nos referindo a esse inverso. Nós estamos nos referindo ao arco cosseno de x. Ou seja, x seria igual ao cosseno de y. Então, nós estaríamos procurando, onde x é igual a meio, qual o valor de y. Onde o cosseno de y é igual a x, seria igual ao meio. Ok? Então, a esse valor de y, nós chamamos de função inversa. Y igual a cosseno elevado a menos 1 seria o arco cosseno de meio, ok? Então, por isso que muitas vezes é preferível utilizar essa notação, y igual ao arco cosseno de meio, para não confundir com o inverso, ok? Nesse caso, onde é que o cosseno é meio? Em 60 graus ou π sobre 3 radianos. Se nós tirarmos o cosseno de 60 graus, vamos ver que é meio. Então, o nosso valor de y é 60 graus. Observe aqui que o cosseno de y, o cosseno de 60, seria igual a x, seria igual a meio. As calculadoras científicas têm essa função de você tirar o inverso, tanto da função seno, da cosseno, da tangente. Então, muito cuidado com essa notação. Cosseno a menos 1 de x é a função inversa, que seria equivalente ao arco cosseno de x. Vamos aprender a tirar a derivada dessa função y cosseno a menos 1 de x. Nós vamos partir que x é igual ao cosseno de y e vamos utilizar a derivação implícita. Vamos fazer a derivada de ambos os lados em relação a x. Aqui no primeiro membro, a derivada de x da função identidade, nós já estudamos que é igual a 1. E a derivada do cosseno, nós sabemos que é menos o seno. Como é cosseno de y, ficamos aí com menos o seno de y. Mas notem que, como a derivação é implícita, y é uma função de x. Então, nós precisamos multiplicar pela derivada de y', ok? Uma vez que essa função ela foi derivada implicitamente. Logo, y' seria menos 1, como seno de y está multiplicando, vai passar dividindo, então ficamos que y' é igual a menos 1 sobre seno de y. Mas lembram da propriedade fundamental lá da trigonometria, que o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Se nós quisermos isolar seno ao quadrado de y, podemos passar o cosseno ao quadrado de y para o segundo membro, indo com sinal negativo, e o seno ao quadrado de y seria 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Logo, o seno de y seria mais ou menos a raiz quadrada. Para essa questão, nós vamos tomar aqui o valor positivo. Um detalhe também bem importante é lembrar que para uma função t inversa, ela precisa ser injetora. Se você tem dúvida nesse conceito de função inversa, eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula do nosso curso de cálculo para engenharia e você pode ir lá e conferir. Vamos substituir seno de y nessa equação, então ficamos que y' é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Mas lembram que no início nós definimos que cosseno de y é igual a x. Então vamos substituir aqui cosseno ao quadrado de y por x ao quadrado, ok? Então, a derivada da função arco cosseno ou cosseno a menos 1 de x, que é a inversa, é menos 1
sobre 1 menos x ao quadrado. Lembrando que y' é uma notação utilizada por Lagrange, e aqui temos dy dx, que é equivalente, que é uma notação utilizada por Leibniz. Se você tem dúvida nessas notações, também vou deixar o link de algumas aulas. Essa aula inicial de derivada, eu vou deixar lá para você ter acesso e ver as diferentes notações. A notação de Lagrange, de Leibniz, ok? E também nós podemos colocar aqui dx, que seria a derivada em relação a x, de cosseno menos 1 de x. Temos aqui uma outra notação também que é bem legal de escrever. Ok? Nós vamos fazer um primeiro exercício. Vamos determinar a derivada de y igual a seno de x vezes o arco cosseno de x. Ok? Nós vamos deixar aqui no canto a derivada do cosseno menos 1 de x, a derivada do arco cosseno de x, que nós deduzimos anteriormente. E nós vamos utilizar aqui a regra do produto de duas funções para fazermos essa derivada. Ou seja, o produto de uma função f vezes uma função g, a sua derivada é dada pela função f vezes a derivada de g, mais g vezes a derivada de f. Vamos considerar que f é igual ao seno de x e g de x é igual ao cosseno de x. Então, temos aqui, vamos repetir a função f, ou seja, seno de x. Então, y' é igual a seno de x, vezes a derivada da função g, a derivada do arco cosseno de x, e nós já vimos que é menos 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Somado com a função g de x vezes f' de x. Iremos pegar a derivada do seno de x, que é f' de x, que daria o cosseno de x, vezes g de x, que seria o nosso arco cosseno de x. Ok? Então, aí está a derivada dessa função. Nós podemos aqui escrever primeiro o positivo, que seria cosseno de x vezes o arco cosseno de x, menos, se multiplicarmos aqui seno de x vezes 1, ficamos com seno de x, dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Vamos fazer um outro exercício, que pede agora o cosseno a menos 1 de uma função de primeiro grau, 5x menos 1. Observe que no lugar de x agora nós temos 5x menos 1. Então, nós vamos utilizar a forma da derivada do cosseno a menos 1 de x. Só que observe aqui que nós não temos mais x. Nós temos agora 5x menos 1, que é o que nós vamos colocar aqui no lugar de x ao quadrado. Um detalhe importante é que, como não é x, é uma outra função, nós precisamos multiplicar pela derivada dessa função. Ou seja, devido à regra da cadeia, nós vamos fazer esse produto. A derivada de menos 1 é zero, porque é uma constante, e a derivada de 5x seria igual a 5. Então, nós vamos multiplicar essa expressão por 5. 5 vezes 1 aqui no numerador seria 5, sinal de menos. Então, temos aí menos 5 dividido pela raiz quadrada de 1 menos, aqui temos um produto notável, 5x ao quadrado daria o quadrado do primeiro, que é 25x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 5x daria 10x, vezes 1 daria menos 10x. E mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 daria 1 ao quadrado, que é igual a 1. Observe aqui que nós podemos subtrair, então, toda essa expressão aqui entre parênteses vai trocar o sinal, mas nesse caso específico, menos com mais aqui de 1 daria menos 1. Então, nós podemos aqui cancelar 1 menos 1 daria 0, ok? Então, ficamos aí com menos 5 sobre a raiz quadrada. Nós vamos trocar o sinal, menos com mais daria menos 25x ao quadrado, e menos com menos aqui daria mais 10x, ok? Então, a questão bem interessante aí, utilizando a regra da cadeia. Nós vamos fazer um exercício bem parecido, só que agora para essa função de segundo grau, x ao quadrado. Observe que é equivalente utilizar cosseno a menos 1 ou arco cosseno. Então, nós vamos utilizar aqui a fórmula da derivada do cosseno a menos 1 de x, e observe que x agora é x ao quadrado. Então, vamos substituir aqui no parênteses
x ao quadrado vezes a derivada da função x ao quadrado pela regra da cadeia. A derivada de x ao quadrado é uma função potência, então ficamos aí vezes 2x, o expoente vem aqui para frente, vezes x elevado a 2 menos 1, seria 1, ok? Multiplicando 1 vezes 2x, ficamos com menos 2x dividido pela raiz quadrada de 1 menos x à quarta. Temos aqui uma potência de potência, que daria x ao quadrado seria x à quarta. Uma questão bem simples, desde que você saiba aqui a fórmula da derivada da função cosseno a menos 1. Em geral, com o tempo, você acaba decorando, mas lembre-se que vai ter uma fórmula para cada derivada, uma para o seno, uma para o cosseno, uma para tangente, para secante, para cossecante. E, às vezes, para decorar, fica complicado. Por isso que no início da aula nós deduzimos a partir da derivação implícita. Porque se um dia você precisar, você vai lá e deduz rapidamente. Para essa próxima questão, temos aqui uma função g de x, que é dada por um produto da função arco cosseno de x vezes a raiz quadrada de cosseno de x. Nós vamos deixar aqui já a regra do produto e a derivada da função cosseno a menos 1 de x. Nós vimos que esse produto, temos aqui uma função f, vezes uma função g, que seria a raiz quadrada de cosseno de x. Então, nós vamos repetir a função f, arco cosseno de x, vezes a derivada da raiz quadrada de cosseno de x, a derivada dessa função y igual a cosseno de x, nós vamos fazer a parte. Lembrando que raiz de cosseno de x é equivalente a cosseno de x elevado a meio, se nós utilizarmos a propriedade de potenciação. Então, nós vamos derivar aqui, então meio vai aqui para frente, então estamos com meio de cosseno x e vamos tirar 1 aqui do expoente. Então, seria meio menos 1, que daria menos meio, ou seja, cosseno de x elevado a menos meio, e pela regra da cadeia, nós precisamos fazer a derivada de cosseno de x. Vamos utilizar essa propriedade de potenciação, a elevado a menos n igual a 1 sobre a elevado a n. Nós temos aqui cosseno elevado a menos meio, então vamos pegar o inverso de cosseno elevado a meio, vezes a derivada do cosseno, que seria o seno de x, ok? Não esqueça do sinal negativo aqui na função seno, ok? E vamos multiplicar menos o seno vezes 1. Então, daria menos seno de x dividido por 2 vezes a raiz quadrada do cosseno de x. Uma vez que temos aqui cosseno de x elevado a meio. Com esse valor de y', nós vamos substituir aqui, que é a derivada da raiz quadrada de cosseno x. Então, pela regra do produto, nós já tínhamos o arco cosseno x vezes essa derivada, mas nós temos aqui a função g de x vezes a derivada de f' de x, ok? Então, a função g de x é a raiz quadrada de cosseno de x vezes a derivada do arco cosseno x, que nós já deduzimos no início da aula, que seria menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ok? Se nós fizermos esse produto aqui, menos seno de x vezes o arco cosseno de x, daria menos o arco cosseno de x vezes o seno de x, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de cosseno de x, mas observe aqui que mais com menos aqui daria menos raiz de cosseno x vezes 1, que daria menos a raiz quadrada de cosseno x, dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, está aí a derivada da função g de x, ok? E para concluir nossa aula, nós vamos derivar essa função f de x, que é dada pelo arco cosseno dessa razão aqui, desse quociente, a mais b cosseno x dividido por b mais a cosseno x. Vamos notar aqui que 0 é menor que é menor que b, ou seja, a e b são números reais maiores que 0, são números positivos, e o x está entre 0 e π, ok? Então, nós vamos fazer essa derivada. Nós já vimos a derivada de cosseno a menos 1 de x, que é equivalente a derivar o arco cosseno de x, ok?
ok? Então, nós vamos aplicar essa fórmula, só que observe agora que x é essa função aqui, esse quociente. Então, vamos substituir aqui no parêntese, vezes a derivada, utilizando a regra da cadeia, essa derivada aqui, ok? Então, a derivada de y em relação a x, de a mais b cosseno x, dividido por b mais a cosseno x. Para fazer essa derivada, nós vamos utilizar a regra de quociente. Então, a derivada h' de x é dada por f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x, dividido pela função g de x ao quadrado. Se você tem dúvida, também eu vou deixar na descrição do vídeo um link para essa aula, aí derivada do quociente. Então, nós vamos repetir aqui essa parte e ficamos que b mais a cosseno x ao quadrado, ok? Relativo ao denominador ao quadrado, mais o numerador aqui, a mais b cosseno x ao quadrado. Então, ficamos com o quadrado do primeiro, que é a, então a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2ab cosseno de x, mais o quadrado do segundo, que ficaríamos aqui com b ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Não se esqueça de elevar o b ao quadrado, ok? Vezes essa derivada aqui de y em relação a x, que nós vamos fazer logo o quadrado da função g de x, o quadrado da função do denominador, ok? Então, ficamos aqui com b mais a cosseno x ao quadrado. Vamos derivar a função do numerador, f' de x, então, a mais b cosseno de x. Vamos fazer a derivada. Lembrando que há uma constante, então, derivada de uma constante real é zero, mais b cosseno x. B também é uma constante, mas a derivada do cosseno é menos o seno. Então, ficamos aí com menos b seno de x, vezes a função g de x, que está aqui no denominador. Então, vezes b mais a cosseno de x, menos a função f de x, que está aqui no numerador, a mais b cosseno x, vezes a derivada g' de x, então a derivada aqui que está no denominador. Lembrando que b também é uma constante real, então a derivada é zero. E a cosseno x, a derivada do cosseno x é menos o seno x, então ficaria menos a seno x. Nós não utilizamos a regra do produto aqui, porque lembre-se que a e b são constantes reais. Então nós vamos aqui tirar o mínimo dessa parte, dessa parcela, que seria b mais a cosseno x ao quadrado, ok? Tudo isso dentro da raiz quadrada. Esse MNC aqui, vezes 1, porque temos aqui dividido por 1 ele mesmo, vezes 1. Então, ficamos aí com b mais a cosseno x ao quadrado. Nós já vamos elevar ao quadrado, então b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes ab cosseno x, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado cosseno ao quadrado de x, ok? Então, pegamos esse produto notável, multiplicamos por 1, menos, ok? Menos a ao quadrado, então, como a é positivo, então ele ficou negativo. Aqui também, 2ab cosseno x é positivo, vai ficar negativo, menos com mais seria menos, ok? Menos 2ab cosseno x, menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de x, ok? Vezes 0 menos b seno de x. Nós ficamos aí com b seno x, menos, nós vamos também aqui 0 menos a seno x, ficamos com menos a seno x, ok? Vamos repetir essa função aqui derivada nessa próxima tela. Note que nós podemos simplificar aqui 2ab cosseno x com menos 2ab cosseno x. Então, ficamos aqui com b ao quadrado mais a ao quadrado cosseno x, ok? Menos a ao quadrado e menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Lembre que esses dois termos aqui cancelaram. E vamos fazer esse produto. Vamos repetir aqui o denominador e vamos multiplicar. Menos b seno de x vezes b, ficamos com menos b ao quadrado seno de x, menos com mais dá menos aqui. Então, ficamos com b vezes a vezes o seno de x
cosseno de x, ok? Então, menos b vezes a, seno x, cosseno x, menos, observe que menos daqui com menos daqui fica positivo, então, a seno x vezes a. Então, ficamos com mais a ao quadrado seno x, mais b vezes a seno x cosseno x, ok? Esse termo vezes esse aqui, sinal é positivo, então temos mais ab seno x cosseno x, ok? Então, nós vamos aqui também simplificar. Observe aqui que nós temos b ao quadrado menos a ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui esses dois termos, b ao quadrado menos a ao quadrado, e colocar cosseno ao quadrado de x em evidência. Ok? Então, temos aqui cosseno ao quadrado de x. Então, ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado, colocando cosseno de x em evidência. Se você multiplicar aqui cosseno ao quadrado de x vezes a ao quadrado, vai dar a ao quadrado cosseno ao quadrado de x, e cosseno ao quadrado de x vezes b ao quadrado, com sinal negativo, vai dar aqui b ao quadrado cosseno ao quadrado de x. Ok? E vamos também repetir aqui o nosso denominador desse produto. E vamos aqui, observe que b vezes a seno x cosseno x, com sinal negativo, mais a vezes b seno x cosseno x, b vezes a igual a vezes b. Então, nós podemos aqui cancelar esses dois termos e colocar o seno de x em evidência dessa vez. E ficamos com menos b ao quadrado e mais a ao quadrado, que seria a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Vamos repetir aqui nessa próxima tela. E temos aqui que b ao quadrado menos a ao quadrado, deixar aqui em verde, em destaque. Repetimos o denominador. Mas note que nós temos aqui também a ao quadrado menos b ao quadrado. Se nós invertermos b ao quadrado menos a ao quadrado, basta trocar o sinal aqui de menos, ok? Que seria equivalente. Por que nós fizemos isso? Para fazer um agrupamento e fatorar. Nós vamos colocar aqui b ao quadrado menos a ao quadrado em evidência e vamos conseguir simplificar essa expressão, ok? Vamos repetir aqui esse produto aqui, nessa segunda parte. Mas observe que b ao quadrado menos a ao quadrado nós colocamos em evidência e aqui é como se estivesse multiplicando por 1. Então, ficamos aqui vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Se você também fizer esse produto, é equivalente a essa expressão aqui no numerador, ok? Mas note que 1 menos cosseno ao quadrado é um velho conhecido nosso, ok? 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado de x. Porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E agora nós podemos tirar esse seno ao quadrado de x da raiz. Porque temos aqui um produto e a raiz quadrada de a ao quadrado é um módulo de a. Você vê essa propriedade lá em função modular. Então, se nós tirarmos aqui o seno ao quadrado de x dessa raiz, nós ficamos com o módulo de seno de x. Mas eu vou escrever somente o seno de x. Uma vez que entre 0 e π, o seno é um número positivo, ok? E nessa parte aqui, b mais a cosseno x ao quadrado, essa raiz quadrada aqui no denominador seria o módulo de b mais a cosseno de x, ok? Vamos repetir também essa segunda parte aqui desse produto, ok? E vamos simplificar mais. Observe aqui que temos duas frações, então, divisão de fração. Nós podemos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, módulo de b mais a cosseno x vai aqui para o numerador, vezes essa segunda parte. Agora, nós podemos simplificar desse produto seno de x no numerador com seno de x do denominador. E observe também que b mais a cosseno x, nós podemos simplificar com b mais a cosseno x. Esse módulo aqui também é um número positivo, porque a e b são maior que zero. Mas observe no detalhe que a é menor que b. Esse valor aqui, b mais a cosseno x, é um número positivo, ok? Então, o módulo dele é positivo. Então, nós vamos poder simplificar posteriormente essa expressão, ok? Mas antes disso, nós podemos reescrever aqui que b ao quadrado menos a ao quadrado é b menos a ao quadrado elevado a meio, ok? E nós podemos inverter aqui.
a ao quadrado menos b ao quadrado com b ao quadrado menos a ao quadrado, trocar esse sinal e tirar esse sinal aqui de menos aqui da frente. Por quê? Menos com menos do b daria mais, então daria b ao quadrado, e menos com mais a ao quadrado daria menos a ao quadrado. Ok? Nós vamos poder fazer essa divisão, que b ao quadrado menos a ao quadrado pode ser dividido por b ao quadrado menos a ao quadrado elevado a meio. Nós utilizamos essa propriedade da potenciação. Vamos reescrever aqui, b ao quadrado menos a ao quadrado. Nós repetimos a base, subtraímos o expoente, então daria elevado a meio, que aqui é 1, né? 1 menos meio. Lembrem que divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente, e vamos simplificar aqui, com 2 ficaríamos com b mais a cosseno x, ok? Mais b ao quadrado menos a ao quadrado elevado a meio é equivalente à raiz quadrada de b ao quadrado menos a ao quadrado, dividido por b mais a cosseno x. Então, está aí uma questão bem legal que nós resolvemos envolvendo derivada de a por cosseno. Você pega agora o teu livro-texto, o livro de cálculo, resolve o máximo de exercício possível para treinar bem essa parte de derivada do arco cosseno. Hoje tivemos nossa aula do arco cosseno, a derivada do arco cosseno, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa aula 13, que é de derivação implícita e derivada de funções trigonométricas inversas. Lá você pode encontrar, resumidamente, todas essas derivadas aqui das funções trigonométricas inversas. Vai lá e confere. Para a reflexão, vou citar o Salmo 119:68, que diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Lembre-se sempre, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Pense nisso. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.